Amém, Jesus. Glória, glória seja dado, Senhor. Bom dia, né? Boa tarde, né, gente? Boa tarde. Paz, Flávio. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Gente, curte a live, compartilha. Tá bom? Tô bem, graças a Deus, Flávio. E você, como é que está? Gente, curte a live, compartilha. Ajuda aí, por favor. Deus é maravilhoso, né, gente? Que aqui tá muito frio, gente. Mas frio, frio mesmo. Que bom, Flávio, que você está bem. Obrigada, viu, por curtir a live. Gente, curte a live, compartilha em nome de Jesus. Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. Flávio falando que tá muito quente. Aonde você mora mesmo, Flávio? Aqui tá frio demais. Absurdo de frio. Estado da Paraíba, né? Nem fácil não, né? Aí tá quente, aqui tá frio. Ó Deus, né? A causa. Gente, curte a live, compartilha. Ajuda a live. Em nome de Jesus. Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. Aleluia, Jesus. Curte a live, gente. Compartilha. Curte a live. Compartilha, gente. Ajuda a live hoje aí. O povo deve estar dormindo, né? Sei lá, hoje é feriado, né? Curte a live, gente. Compartilha. Vamos lá. Vamos fazer hoje menção da palavra de Deus lá em Salmos. Salmos 31. O irmão aí tá falando boa tarde, né? Paz, viu? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Gente, curte a live, por favor. Compartilha. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Em nome de Jesus. O José tá falando, né? Dona Paz, viu? José, seja bem-vindo. Gente, curte a live, compartilha, ajuda aí a live. Senão daqui a pouco ela cai. Senão daqui a pouco a live cai. Aleluia, né? Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Aleluia, Jesus.
Então vamos lá, né, gente, para a palavra. Salmos 31. Amém? Que vai dizer assim, ó, Salmo 31. Em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa. Se a minha firme rocha, uma casa fortíssima, que me salve. Porque tu és a minha rocha, a minha fortaleza. Assim, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me redimiste, Senhor, Deus da verdade. Odeio aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias, e não me entregaste nas mãos do inimigo, puseste os meus pés no lago, num lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado, consumidos estão de tristeza meus olhos, a minha alma e o meu ventre, porque a minha vida está gasta de tristeza, os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade, os meus ossos se consomem. Fui opróbrio entre todos os meus inimigos, até entre os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos que viam na rua fugir de mim. Estou esquecido no coração deles como morto, sou como um vaso quebrado. Pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao redor, enquanto juntamente consultava contra mim e tentaram tirar minha vida, mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, tu és o meu Deus. Vou ler até aqui, né, porque é bastante extenso aqui, mas aqui é os Salmos, né, gente, de Davi. Para quem não conhece a história de Davi, ele sofria tanto, né, ele sofreu tanto um período da vida dele, porque a um determinado da sua vida, gente, ele pecou muito, né? Ele falhou muito, ele errou muito. E ali, Davi, ele sofreu cada consequência, né? Causada pelos erros, pelos pecados. Mas só que Davi, ele tinha uma confiança muito grande no Senhor. A Bíblia também chamava Davi, né, segundo o coração de Deus. Então, algo que me faz entender aqui, que eu acho interessante, é que Davi, por mais que ele estava aflito, por mais que ele estava abatido, ele não esquecia do Senhor. Ele não esquecia, né, que Deus era o Deus da vida dele, que estava ali atento, né, às suas orações, que por mais que a sua alma estava abatida, por mais que a sua alma estava cansada, ele não deixava de crer em Deus, né, de crer que Deus poderia tirar, né, do coração dele aquela angústia, aquela tristeza, aquele desespero. Olha aqui para você ver como é que o salmo é extenso, mas muito profundo, né? Em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça, inclina para mim, né, os teus ouvidos. Livra-me depressa, se a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Olha para você ver, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Assim, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tipo assim, falando com Deus, né? Ajuda-me a voltar à direção. Ajuda-me a voltar a ser um servo. A voltar aquele homem chamado segundo teu coração. A voltar um cara temente. A voltar um cara, né, que vive em santidade, que é servo, que te glorifica, que te agrada, que te exalta, que te bendiz. E muitas das vezes nós também entramos, né, nessa situação como Davi entrou, porque a gente às vezes peca, erra, falha, né, e a gente quer voltar a ser como éramos, voltar a agradar o coração de Deus, voltar, né, a ser serva, voltar a ser, né, uma pessoa usada, moldada, restaurada, livre, liberta.
Liberta de quê, Ana? Liberta dos medos, né? Das preocupações, das acusações, da opressão do inimigo, que muitas das vezes ele nos acusa, né? Ele nos oprime. E às vezes acontece isso é porque eu e você estamos dando brecha, né? Para que o inimigo entre, para que o inimigo nos acuse mesmo, né? Porque ele é o acusador. Olha para você ver, ele acusa a gente até mesmo sem causa. Imagina a gente dando, né, motivos para ele acusar. Claro que ele vai acusar, né? E olha aqui, ó. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Davi, ele não estava tendo ninguém ali, gente, para ajudar ele. Mas ele estava pedindo socorro a quem? Ao Senhor, né? Ele não foi besta, né, de ficar se lamentando, se culpando, se vitimizando, mas ele foi para os pés do Senhor. Então, muitas das vezes, o que também eu e você tem que fazer é isso, é ir para os pés de Deus, é ir para os pés do Senhor, porque o Senhor te entende, o Senhor te compreende. Talvez você contar alguém, né, que está sofrendo, contar alguém que está triste, contar alguém que está sentindo amargurada, a pessoa não vai entender, a pessoa vai achar que você tá de frescura, que você tá com preguiça, sei lá, alguma coisa do tipo, entendeu? Mas às vezes vai bater o desânimo, o cansaço, o desespero, a tristeza. Mas se você ir para os pés do Senhor, Ele vai te entender. Se você ir para os pés de Jesus, Jesus Ele vai te escutar. Mas se você ficar procurando, às vezes procurar, né, no homem, algum refúgio, alguma força, às vezes você não vai achar. Claro que tem muita gente boa na face da terra, claro que ainda tem homens de Deus, mulheres de Deus que ainda servem ao Senhor, mas às vezes ao seu redor ainda não tem, ainda não está fazendo, né, menção da sua vida, menção de você. Então às vezes você para e pensa e fala, mas misericórdia, né, na minha vida, misericórdia no que está acontecendo. Só que o Senhor, ele sempre deixa bem claro, né, na palavra dele, que pode até mesmo, né, a gente cair, mas 7 vezes ele levanta. A Bíblia fala, o justo pode cair 7 vezes, mas 7 vezes o Senhor levanta. E talvez você falou assim, mas eu não caí só 7 vezes, eu caí milhares de vezes. Mas da mesma forma o Senhor pode te levantar se você se arrepender, né? Se você entrar no nível de ousadia mesmo, sabe? De coragem, de falar com Deus, Deus, eu pequei, eu errei, mas me ajuda aqui. Tenha misericórdia da minha vida, eu preciso de mudança, eu preciso de direção, eu preciso de norte, né? E talvez você pare e pense, mas pra que isso? Pra que achar que Deus pode fazer alguma coisa se Deus... Já falei tanto, mas Deus não me ouviu. Não, Ele pode te ouvir. Na hora certa Ele vai te atender, na hora certa Ele vai escutar a tua oração. Ele vai te ajudar a seguir firme, a seguir avante, né? Olha aqui, ó, versículo 5. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito, tu me redimiste, Senhor, Deus da verdade. Odeio aqueles que se entregam a vaidades enganosas, eu porém confio no Senhor. Davi declarando, né, o seu coração sincero a Deus. Seja sincero ao Senhor, que Ele vai te ouvir. 7. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias, e não me entregaste nas mãos do inimigo, puseste os meus pés no lugar espaçoso. Olha aí, ó. E olha o 9. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado, consumidos estão de tristeza meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Né? Davi estava pedindo realmente por socorro, Davi estava pedindo a Deus desesperadamente por um alívio, por uma solução, por uma direção do céu, né? Para uma direção do próprio Deus na vida dele, porque ele estava sofrendo. Olha o 10. Porque a minha vida está gasta de tristeza, os meus anos de suspiros, a minha força descai por causa da minha iniquidade, os meus ossos se consomem. Olha para você ver o 11. Fui opróbrio entre todos os meus inimigos, até entre os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos. Os que viam na rua fugiam de mim, o povo estava correndo de Davi, né?
fugindo de Davi, porque Davi tinha caído num pecado escandaloso, né? E muitas vezes é assim que acontece com as pessoas. Olha, estou esquecido no coração deles como morto, sou como um vaso quebrado, né? Olha o 13, pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao redor, enquanto juntamente consultavam contra mim e tentaram tirar minha vida. Olha pra você ver, queria até matar Davi, né? 14, mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, tu és o meu Deus. 15, os meus tempos estão nas tuas mãos, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundidos ímpios e emudeçam na sepultura. Emudeça os lábios mentirosos que falam coisa más, com soberba e desprezo contra o justo. Né? O povo vivia falando mal de Davi, vivia emprestando a sua boca para falar mal, né, de Davi. Davi estava falando, Deus tenha misericórdia, cessa isso, eu não aguento mais. 19, ó, o quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, o qual operaste para aqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Tu esconderás no secreto da tua presença, dos desaforos dos homens, encobri-lo-as em um pavilhão da contenda das línguas, né? Falando com Deus, Deus, me tira disso, me tira dessa confusão, me tira dessa situação que as pessoas falam de mim de noite e dia. Tenha misericórdia, né? Às vezes as pessoas levantam para falar mal da gente, levanta para falar mal de um servo, de uma serva de Deus, e ele tá falando, clamando, Deus tem misericórdia de mim, porque eu já não aguento mais ouvir tantas pessoas falarem mal de mim, e eu aqui padecendo, eu aqui morrendo, eu aqui te buscando, e orando, e o Senhor não tá me ouvindo. Ouve-me, Senhor. Olha para você ver, tem misericórdia de mim. 21. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa, né? Eu já estava com pressa, estava sem paciência. Estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas. Quando eu a te clamei, né? Tá falando, Deus, você me ouviu, me ajuda, me ouve. 23. Amai o Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa, né, de soberba. Olha, você vê, esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperai no Senhor. Aí Davi vai e entra no entendimento de sabedoria, né, que ele precisava de esperar, que ele precisava de ter paciência. E muitas das vezes é o que acontece também conosco. A gente precisa de esperar em Deus. A gente precisa de paciência. Porque muitas das vezes a gente consegue, né, orar, mas a gente não consegue esperar a resposta. A gente não consegue esperar Deus fazer, né? A gente quer tudo para ontem, para hoje, para agora, para já, né? Mas às vezes você está querendo viver o Salmo 40, né? Mas talvez Deus está querendo que você viva ainda o Salmo 70, que é o esperar, né? Não o já, o Deus de já, que é o 40. Enfim, mas é isso que o Senhor está falando nessa palavra, né? Para a gente orar, mas a gente saber também esperar o tempo dele, a hora dele responder, da hora dele fazer, ele vai fazer na sua vida. Você precisa ter paciência, precisa ter calma, né? Que ele vai te ajudar, que ele vai, né, te dar força, ele vai te dar coragem, ele vai te dar ânimo, porque é isso que o Senhor faz, né? É isso que Deus tem para dar aos seus, só que você precisa ter de paciência na vida. Eu sei que não é fácil, às vezes bate com desespero. A Bíblia fala, né, que a espera demais, ela entristece o coração, né? Ela acaba deixando o coração da gente ficar entristecido. Mas lá também a palavra de Deus fala, né? Paulo fala que a gente tem que esperar também, tem que ter esse fruto, né? Que é a paciência, que é saber esperar no Senhor. E esperar no Senhor, gente, às vezes dói demais. Esperar no Senhor, às vezes, gente, é ruim, assim, sabe? Só quem vive sabe como é que é ruim. Às vezes você tem promessa, às vezes você tem chamada, às vezes você tem, né, um entendimento da palavra, você quer que Deus te use logo, mas Deus quer que você se prepare, que você espere,
né? Porque quando você for o momento de ser usado por ele vai te dar estrutura, porque talvez se você for usado agora, se você for crescer agora, você vai se perder no meio do caminho, e Deus não te aceita te perder. Deus prefere te ferir do que te perder. Então, por isso que às vezes ele acaba nos ferindo, né? A gente espera demais e a gente fica triste com isso. Mas isso tudo é porque Deus ama a gente. Ele não quer que a gente chegue lá de qualquer jeito, gente. Ele não quer que você faça a obra dele relaxadamente, sem maturidade, sabe? Sem direção do céu, né? Não adianta você também entrar numa batalha. Se Deus não for contigo, se Deus não for na frente, você vai acabar morrendo nessa batalha. Você vai ser o primeiro a ser ferido, você vai ser o primeiro a tomar, né, o tiro, você vai ser o primeiro a tomar a espadada lá, porque os guerreiros, quando eles entravam para luta, para guerra, muitos morriam, né? Mas se você entrar na guerra com Jesus, com Deus, Deus vai guardar você em vida, Deus vai guardar você em entendimento, em sabedoria. Às vezes também você se perde muito, né? Às vezes a pessoa, ela cresce muito no conhecimento, mas ela fica perturbada, ela fica sem direção, sem norte. Deus não quer ir, gente. Eu já falei aqui muitas vezes, o que Deus quer poupar, né? É a minha consciência, é a tua consciência, porque Deus ama pessoas que estão saudáveis, entendeu? Deus não quer ninguém doente, Deus não quer ninguém aflito, cansado, sobrecarregado. Jesus mesmo diz, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus, ele tem alívio, Jesus, ele tem descanso. Então, se está cansado, se está sobrecarregado, se está sobrecarregada, é porque está faltando Jesus. Então, chame Jesus hoje para sua vida, chame Jesus hoje para sua casa, e assim as coisas vão acontecer da maneira que ele quer, da maneira que ele agrada, né? Eu quero agradecer aí a Aparecida ter mandado, né, uma florzinha. O Moacir tá pedindo aqui uma oração, por favor, né? Eu não sou pastora, viu? Ô Jesus Cristo, eu sou apenas uma irmã em Cristo, irmão. Mas eu vou estar orando por você, tá bom? Que Deus te abençoe. Então vamos lá, né, gente, orar pela vida do Moacir, que diz que tá acamado. Deus. Para quem me acompanha aqui mais tempo sabe, né, que eu também já fiquei acamada, eu já fiquei numa UTI, numa CTI, numa cama de hospital, morrendo mesmo. Eu já estava dada como morta, né, para medicina, mas Deus, ele mudou o quadro de morte para o quadro de vida. E por isso, gente, hoje eu conto meu testemunho, porque o que eu vivi eu sei que é real, né? Eu não posso falar aquilo que é de outro, mas eu posso falar aquilo que é meu, porque foi comigo, estava acontecendo comigo, e só quem passa sabe como que dói, como que é ruim cair numa cama de hospital, como que é ruim cair, né, numa enfermidade, né? Para quem não sabe, eu tive que fazer uma cirurgia para troca de válvula mitral, e tudo indicava que tinha que durar 2h30 a 3, e durou 5 horas, né, a minha cirurgia. Eu fiquei 3 dias desacordada lá, e eles tudo indicava que eu já não ia acordar mais. E depois de eu ter acordado, ainda complicou tudo, porque atingiu meu pulmão, atingiu vários órgãos, né, dentro de mim. Mas graças eu dou ao Senhor por estar viva hoje. Se eu estou hoje viva, foi porque Deus, ele me deu a oportunidade de viver. Se ele me deu a oportunidade de vida, ele também pode te dar, né? Por isso que nós vamos orar agora pela vida do irmão Moacir. Vamos entrar agora em oração pela vida dele, né? Que diz que está acamado. Eu não sei qual é a situação dele, se é grave, se é só um pouco, né? Como que está? Mas Deus sabe. E vamos orar agora. Senhor, eu coloco diante de Ti, Deus, a vida do Moacir. E peço ao Senhor, Pai, seja lá o que for, Deus, que tem deixado ele de cama. Se é uma enfermidade, se é uma depressão, se é algo físico, se é algo espiritual, se é algo da alma, Senhor, se é os três. Que o Senhor possa, Deus, agir naquilo que o homem não pode agir.
Porque a tua palavra diz, Pai, que o possível é para o homem, mas o impossível é para o Senhor. E nesta tarde, Deus, eu oro pelo teu impossível, porque nós podemos orar pelo impossível do Senhor. E nesta tarde, Deus, eu oro para que o Senhor venha fazer um milagre, Pai, na vida do irmão Moacir, que o Senhor venha tirar ele desta cama, que ele venha receber a cura por completo, que ele venha receber do Senhor, Pai, a libertação. Ó Deus querido, Deus amado, sara, Deus, aonde estiver ferido, cura, Pai, aonde tiver, meu Deus, a enfermidade, aonde tiver alojado, Deus, qualquer coisa mal, Deus, qualquer coisa maligna, porque tua palavra fala muito bem esclarecida, Deus, que tem doenças que é normais, são físicas mesmo, vão passar, porque a Bíblia fala que no mundo tereis muitas aflições, mas tem de bom ânimo porque o Senhor venceu. Mas a Bíblia também fala, Deus, que há doença, que há coisas nas pessoas, é por causa de espíritos malignos. E o Senhor pode, Deus, arrancar qualquer mal que estiver atuando, qualquer coisa que estiver, Deus, atormentando o teu filho. Ó Deus, em nome de Jesus eu te peço agora, que ele venha receber a cura, em nome de Jesus. Esta é minha oração, crendo no poder do Senhor. A irmã aqui chamada Morena, boa tarde, meu filho não caminha. Senhor, cura meu filho, né? E Deovane, que ela chama, parece. Senhor Deus eterno e poderoso Pai, eu quero orar agora, Pai, pelo filho, Pai, na verdade, eu não sei se ela chama Deovane ou se é o filho dela que chama Deovane, Senhor. Mas eu peço, Senhor, Pai, cura o filho dela agora. Entra com providência, Deus. Eu sei, Pai, que tem curas, que tem enfermidades, meu Deus, que são físicas, que faz parte da vida. Mas tem coisa, meu Deus, que o Senhor pode fazer milagre. E é nessa fé, Deus, que eu estou orando agora, para que o Senhor venha entrar, Deus, com providência. Eu não sei, Pai, o que está passando na vida dela, o que ela está precisando. Se ela está precisando de uma ajuda financeira, se ela está precisando de alguma ajuda também espiritual, emocional, seja lá o que for, Deus. Supra a tua filha, derrama, Deus do céu, as bênçãos do Senhor. Levanta um homem, levanta uma mulher de Deus, Pai, que possa ir até a casa dela para abençoá-la. Essa é minha oração a Ti, Deus, e peço ao Senhor, Pai, se for da Tua vontade, cura o filho dela agora, para que o Senhor, Deus, venha ser glorificado, Teu nome venha ser glorificado, não só aqui, Pai, mas em todo lugar. Deus Todo-Poderoso, Rei da Glória, dá ela condições, Deus, dá ela estrutura, dá ela, meu Deus, força, dá ela coragem, dá ela ânimo. Vai tirando da vida dela, Deus, todo o empecilho, tudo aquilo, Pai, que tem desmoronado a tua filha, tudo aquilo que tem desanimado, tudo aquilo que tem mexido no seu psicológico, tudo aquilo que tem mexido, Pai, no seu emocional, que é no seu coração. Deus, arranca toda a tristeza da tua filha agora. Tira toda dúvida, Deus, porque a tua palavra diz que no Senhor não há sombra de dúvida, porque o Senhor não é Deus de confusão e muito menos, Pai, variação de dúvida passa perto do Senhor. Deus, arranca da tua filha toda dúvida, toda falta de entendimento, toda falta de discernimento, Pai, por que ela passa por isso. Nós sabemos, Deus, que muitas das vezes o Senhor permite a luta, não é para nos matar, mas é, meu Deus, para nos mostrar que tem algo diferenciado na nossa vida. Todo sofrimento, Deus, tem um crescimento. Todo sofrimento, Deus, tem um amadurecimento. E nessa tarde, Deus, eu oro pela tua filha, para que ela possa amadurecer e crescer espiritualmente falando, Deus, para a honra e a glória do teu nome. Essa é a minha oração a ti, Deus, em nome de Jesus. Aqui, ó. Ela falou, ele fez uma cirurgia no coração, aí ele não caminha, né? Senhor, cura meu filho. Ela tá pedindo cura, né, gente? E se ela tem fé, o filho dela vai voltar a andar. Se ele andava, ele pode voltar a andar. Automaticamente, gente, eu não vou falar com vocês que Deus curou eu instantaneamente, que não foi assim, não foi no estalar de dedo, gente. Eu fiquei 1 ano para recuperar, para voltar ao normal. Eu tomava banho, eu sentia choques pelo meu corpo, por causa das reações, né, daquele negócio que ele aplica na gente, eu esqueci o nome. A gente dormir, enfim, gente, da anestesia, né?
que foi um corte aqui, né, muito profundo, entendeu? E aquilo também demorou um tempo, acho que 6 meses para cicatrizar, sabe, para entrar para dentro do corpo. Saía uma secreção esquisita do meu corpo, entendeu? Era como se estivesse saindo água, ao mesmo tempo pus, uma coisa esquisita, entendeu? Então não foi uma cura assim, um milagre instantâneo, porque não foi. O que Deus fez instantâneo, gente, foi mudar o laudo do médico, porque para o médico era para mim estar morta, para a medicina não tinha mais jeito, eu poderia entrar em um ataque cardíaco a qualquer momento, porque o meu pulmão, o pulmão do ser humano, ele é grande, ele que funciona todos os outros órgãos. Então ele tinha ficado assim, ó, ele comprimiu, ele ficou muito pequeno, né? Ele estava cheio de, eles falam que é de ar, de água, sei lá, enfim, faltava sangue no meu corpo. Por isso que eu fiquei muito fraca, né? Eu fiquei muito abatida. Então só quem me viu lá, que foi o meu amigo, né? Um dos meus amigos que me viu, sabe como é que eu fiquei o estado. Só viu 2 amigos meus que viu, né, o jeito que eu fiquei. Então, gente, a cura não vem assim também. O que Deus faz, às vezes, é aos poucos, é contínuo, né? Mas creia, minha irmã, que seu filho pode voltar a andar. Se ele andava e por causa dessa cirurgia ele parou de andar, ele pode voltar a andar novamente. Mas isso vai ter que ter um tempo, vai ter que ter um tempo para ele recuperar, né? Para que essa anestesia saia do corpo dele. E vai orando, fazendo propósito, fazendo jejuns, né? A Bíblia fala que tem situações na nossa vida que só sai, minha querida, é com jejum e oração, né? Se for espiritual, tem coisas malignas que só saem com jejum e oração. E tem coisas que é só Deus que pode fazer, é milagre mesmo. E milagre não é gerado, gente, só na força do pensamento. Milagre é gerado. Lembra daquela mulher do fluxo de sangue? A mulher sofria há 12 anos. Ela já tinha procurado tudo que é tipo de médico, tudo que é tipo de recurso, tudo que é tipo de coisa que ela podia fazer, ela fez. Mas aí ela falou assim, lembrou, né, de Jesus. O povo estava falando que Jesus estava curando. A mulher, gente, teve um ato de fé. A mulher foi lá mesmo sofrendo, mesmo fraca, né? Porque ela estava muito fraca, debilitada. E se ela tivesse também olhado a multidão, o povo, ela não tinha ido, porque para a sociedade considerava aquela mulher como imunda. Aquela mulher não poderia encostar em ninguém, porque naquele tempo, naquela época, na cidade que ela morava, aquilo era uma doença muito grave, entendeu? Mas a mulher teve um ato de fé, ela foi mesmo escondida, mesmo ali, né, agatinhando, abaixando, e tocou nas orlas do vestido de Jesus, e a Bíblia fala que de Jesus saiu poder, né, saiu virtude, que é poder de Deus. E ela recebeu um milagre. A Bíblia fala que a enfermidade dela, aquele sangue, né, que não cessava, foi estancado, parou imediatamente. Você acha que Jesus parou daí? Não. Jesus foi até ela e falou com ela também que grande é a sua fé. Vá, minha filha, você está curada. Receba paz no teu coração. Pare de culpa, para de ficar sentindo abatida, né, rejeitada. Jesus não quis curar a mulher, gente, só o físico dela. Jesus também quis curar a sua alma, porque sua alma também estava sofrendo. Porque quem sofre, né, internamente, emocionalmente, sabe que não é só doença física, da pessoa estar soltando o osso da pele, mas a doença do coração também, ela mata. Se não tratar, se não cuidar, a pessoa morre de tristeza, morre de angústia. Então, Jesus também interessa por isso. Por isso que Jesus foi conversar com aquela mulher para restaurar, gente, a saúde emocional dela e psicológica, porque a mulher estava abalada psicologicamente. A mulher já tinha feito de tudo e nada tinha resolvido. Mas graças damos ao Senhor pela sua misericórdia, né? E eu vou estar sim, irmã, orando, tá bom? Pelo teu filho, em nome de Jesus. Ele chama Delvane? Ou é você que chama Delvane? Né? Porque o nome Delvane pode usar tanto para homem, tanto para mulher. Né? Deus é maravilhoso.
Aí, ó, ela falou que tá muito difícil de eu caminhar. Sim, irmão, é assim mesmo. Espere, né? O tempo é de Deus, a hora é de Deus. Mas provoque o seu milagre. Se você quer que seu filho volte a andar, comece a buscar isso. Comece a buscar intensamente. Você acha que foi fácil aquela mulher buscar 12 anos em fontes erradas? Fontes que não glorificavam a Deus? Fontes que não tinha como mais? Mas depois ela foi buscar na fonte certa. E a fonte certa para nós que é servo e serva de Deus, conhecedores da verdade, conhecedores da palavra, sabemos que a fonte é Jesus. É só Ele que pode dar a gente água que mata a nossa sede. Só Ele tem, né, a palavra de cura, de libertação, de salvação. Só Ele e mais ninguém. Então, se você quer que seu filho volte a andar, provoque um milagre. Busque o milagre e Deus vai fazer a obra, tá bom? Vou estar assim em oração pela vida do teu filho. E eu sei muito bem, porque quando eu estava orando pelo seu filho, né? Deus estava falando comigo, você tem uma ansiedade muito grande, sim, porque passa muita coisa, né? Não sabe lidar com essa situação do seu filho. Às vezes é um fardo pesado para você carregar, né? Mas só que eu sempre falo aqui, quem me acompanha, né, mais tempo sabe que Deus ele não te dá um fardo se você não pode carregar. Se ele te deu, é porque você pode carregar, porque você é forte. Porque Deus ele te sustenta, te guarda, te cuida, entendeu? E dia após dia ele vai guardando ainda mais, cuidando ainda mais. Então, lembra daquela passagem que a Bíblia fala que o povo, né, quando Deus mandava o maná do céu, que era ali o seu alimento, né, o povo não podia guardar por outro dia, porque aquele maná só servia para o dia de hoje. Então, não fica pensando no amanhã. Entenda que o sustento de Deus é o hoje, é o agora. O amanhã pertence a Ele. O amanhã Ele vai te dar outro alimento de novo. De novo, amanhã Ele vai te dar outro sustento. Amanhã Ele pode colocar outra pessoa para estar orando contigo, para estar pegando na sua mão e te falando, estou orando por ti, né? Estou aqui em oração pela sua vida, né? E é isso, um dia após o outro, procure uma igreja. Não sei se você congrega, mas procure uma igreja para congregar. Procure uma igreja séria, que tem pastores de verdade, sabe? Aqueles pastores que atende, entendeu? As demandas, né, que o povo passa, porque hoje tem muitos pastores, mas são poucos que preocupa, né, que o irmão tá passando necessidade, que o irmão precisa de um remédio, precisa de uma cesta básica, precisa de alguma ajuda ali também espiritual, com oração, né? Ajuda ali também de companhia, de mandar alguma irmã, né? Até mesmo ali a sua esposa para estar lá orando para a irmã. Hoje não é fácil encontrar a igreja assim. Então, mas procure. Deus vai te ajudar a você achar. Tá bom? E se você já está, continue, né? Firme, orando, buscando e deixando Deus trabalhar na sua vida. E não só na sua vida, mas em toda, né? A sua família. Principalmente o teu filho que precisa, né? Da cura, da libertação. E não só ele, né? Mas também você. Porque ele pode estar doente agora, né? Físico, mas você também está doente emocional. Porque a ansiedade, se não tratar também, arrebenta contigo, né? Quem tem ansiedade sabe como que isso é ruim. Também busque, né, terapia, busque autoconhecimento, trabalhe sua mente, trabalhe a seu psicológico, né? Busque em Deus, busca também nos profissionais. Deus deixou aí o psicólogo, a psicóloga para nos ajudar, para isso mesmo, né? E que Deus continue te abençoando e vou estar assim em oração pela sua vida, tá bom? Eu já faço isso, né? Pelos meus seguidores, né? E ela tá falando, eu vim chorando, né? Não é fácil, né? Sei muito bem como que é isso. Aí, ó, Deus vai curar meu filho, eu peço todos os dias. Sim, amém, tá vendo? É só você crer. Se você crer, já é um passo, né, dado, já é o primeiro passo dado. É só continuar dando esse mesmo passo, intensamente, e Deus vai te dar a cura, tá bom? E Deus vai prover, não só na vida do teu filho, mas também na sua vida, tá bom? Te fazer feliz, te fazer, né, uma pessoa mais paciente, uma pessoa mais centrada na sua vida,
centrada no que você quer, no que você gosta. Porque também você só ficar preocupada com o teu filho e esquecer de você é difícil, entendeu? Preocupe contigo também, cuide de você, busque ajuda, entendeu? E é isso aí. O irmão aqui pedindo a paz, irmão, pode ensinar a passagem de Romanos 1, 26, 27. Vamos lá ler para ver, né? Se eu não tiver aí, não vou estar lendo, não. Agora, se eu tiver, eu vou ler. Romanos, capítulo. Deus é maravilhoso, né, gente? Romanos, capítulo 1, versículo 26 e 27. Vamos lá, se o vídeo tiver aí, eu vou explicar. Se eu não tiver aí, não vou explicar, não. O Axel aí dando a paz do Senhor, né? Tiago falou que eu não vou pedir nada pra Deus. Aí ela falou que sou forte demais, né? Fortaleceu meu filho mais novo. Amém. Deus continue te ajudando, te abençoando, viu, irmã? Em nome de Jesus. Ela chama Maria Antônia. O Jorge aí pedindo a paz do Senhor Jesus, né? Pedindo, ore por mim, preciso de uma resposta de Deus. Amém. Vamos orar pelo Jorge, né? Senhor, eu não sei o que o Jorge precisa, Pai. Eu não sei qual a direção que o Senhor tem, né, para dar ao teu filho. Se é em alguma área específica, Deus. Mas eu oro, Pai, que o teu filho venha entender o que o Senhor quer para com ele. Se ele faz, se ele não faz. Se ele vai, se ele não vai. Se ele fica. Enfim, Deus, fala com teu filho. Ajuda o teu filho. Em nome de Jesus, Pai, essa é a minha oração para que o Senhor venha dar a direção certa, correta. A Bíblia fala, né, Senhor, que o coração do homem é enganoso e ele é mais corrupto, Pai, do que todas as coisas. Não deixe o coração do Jorge, Deus, enganar ele. Não deixe o coração dele se corromper, mas que ele possa verdadeiramente, Deus, ouvir a tua voz e não a voz do seu eu, não a voz do seu coração. Esta é minha oração, Deus, te pedindo, te clamando, em nome de Jesus. Amém, Jorge? Você possa fazer um propósito, né? Provocar também a resposta de Deus, né? Deus não é obrigado a responder a gente na hora que a gente quer. Mas se você buscar isso, ele vai ver. E a Bíblia fala, aquele que busca, encontra. Se você buscar a resposta de Deus, você vai encontrar a resposta de Deus. Amém? Ela tá falando que Morena é só minha filha que chama. Então tá bom, irmão. Tá bem. Está orando pela sua família, tá bom? Amém, gente. Que Deus vos abençoe, viu? Eu acho que o irmão não tá aí, né? Que pediu para ler lá o Romanos capítulo 1, 25, 26 e 27, né? Tá aí mais não, né? Não vou ler nada não. Ele não tá aí, né? Uns aí entra aí, falam uns trens, sai, não tem paciência por nada. E é isso aí mesmo, só Deus na vida deles. Gente, mas o que eu sempre falo aqui, né? Atente o que Deus fala na tua palavra. Uma das melhores coisas na vida é ler a Bíblia, né? Deus fala isso, né, para Josué, meditar na minha palavra de dia e de noite. Então, leia, gente, a Bíblia. Não tem resposta melhor do que uma Bíblia aberta, sendo lida, ou então ouvida, né? A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Coloque pregações, né? Pregações de homens e mulheres de Deus de verdade, gente. Não é essa baderna que tem hoje em dia, não, viu? Mas coloque, né, do Eliseu Rodrigues, da Camila Barros e tantos outros homens e mulheres de Deus que pregam a verdade. E é isso, gente, que vocês possam se encher, né, de Deus, se encher da palavra, se encher do que Deus fala, se encher do que está escrito ali, porque a Bíblia, todo dia que você lê ela vai se renovar, né? A Bíblia não é uma coisa só. Todo dia você pode ler a mesma passagem, mas se você ler ela, você vai ver alguma coisa nova. Porque a Bíblia, gente, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A Bíblia também fala que a palavra de Deus é como a espada de dois gumes, que entra dentro da divisão da nossa alma, do espírito,
da junta das medulas, e ela é apta, gente, para discernir o pensamento e a intenção do nosso coração. Somente a palavra de Deus tem este poder. Então, se a gente começa a ler a palavra de Deus, ela faz isso por si só. Então, busque ler a Bíblia, busque ouvir a Bíblia, né? Porque às vezes a pessoa não pode saber ler, mas ouve, tá ouvindo, já tá manifestando aquilo que a Bíblia fala, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, deixa a fé ser manifesta através de ouvir a palavra de Deus, amém? E busque conhecimento da palavra, não só fique ouvindo, né, de outras pessoas, mas busque também o conhecimento seu com Deus, né? Porque Deus agrada disso, Deus ama isso, Deus ama aqueles que o buscam. A Bíblia diz, né, achegai, pois, vós a Deus, e Ele chegará a vós. Você sabia que eu posso vir aqui, dar uma palavra, conversar com vocês, né, falar o que Deus está mandando, mas a melhor coisa é o próprio Deus falar contigo? É quando você dobra o seu joelho e você pode ouvir a voz dele também. Ou então quando você abre alguma passagem da Bíblia, né, algum livro, alguma história da Bíblia, e aquela história faz sentido para a sua vida. Aquela história fala contigo, aquela palavra fala contigo, né? E o próprio Deus ali começa a ministrar no teu coração por meio do Espírito Santo. Isso, gente, você não pode trocar por nada, você não pode trocar por causa da boca do profeta, da profetisa tal, não. Entende? Não troca isso, não, gente, em nome de Jesus. Busque intimidade com Deus, Deus tem mais para os teus filhos. Você sabia que Deus, Ele não fala conosco, é porque a gente não busca Ele de verdade? Você sabia que Deus fica calado, é porque a gente não busca ouvir a sua voz? A gente busca ouvir voz de várias e várias pessoas, mas a gente não busca ouvir a voz de Deus. E Deus não agrada disso. E quando você se coloca diante de Deus em prontidão, querendo ouvir a voz dele, ele vai lá e te fala contigo. Então é isso, irmãos, tá bom? Vou fazer uma oração aqui, né? Que o Senhor continue abençoando. Se você estiver por aí, né, na internet, esteja comigo às 10 horas da noite. Hoje eu vou estar fazendo live. Em nome de Jesus, tá bom? Se eu não for, né, no culto, eu vou estar fazendo 8 horas da noite, tá bom? Mas se eu for no culto, aí é só 10 horas. Depois que eu chegar, né? Obrigada, viu? Plauto aí, Nogueira, né? Plautinho Nogueira. Enfim, gente, é isso. Vamos fazer uma oração, né? Em nome de Jesus. A irmã aqui também tá falando, né? Que gosta das minhas lives. Obrigada, né? Continua, né? Também orando pela minha vida, para Deus me sustentar sempre assim, né? Para Deus guardar a minha vida, cuidar de mim. Você ora por mim, eu oro por você. E Deus nos ajuda, né? A vencer cada dia. Amém? Senhor, muito obrigada, Jesus, por cada vida, por cada alma, Deus, que está aqui. Porque uma alma para o Senhor, Deus, é preciosa. Porque uma alma para o Senhor, Deus, tem valor. E o maior objetivo de Jesus, Deus, foi salvar almas. Ele morreu na cruz para nos salvar. O maior objetivo, Pai, de Jesus não é só, Pai, curar ou libertar, fazer milagres. Mas o maior objetivo de Jesus é salvar a nossa alma. É que a gente venha ter a salvação eterna. É que a gente venha receber, Pai, a morada celestial, morar com Deus. Ir, Deus, para o céu, morar contigo. E a tua palavra diz, Pai, lá em João, capítulo 14, que Jesus, ele foi, está sentado agora, à destra do Pai, que é à direita do Pai, intercedendo, rogando por nós, orando por nós. E a Bíblia fala também, Pai, que ele está preparando um lugar, Jesus, que este lugar, nem eu e nenhum dos irmãos que está aqui escutando, Deus, possa perder este lugar, perder a salvação eterna. Que o Senhor venha conservar, Deus, o nosso nome no livro da vida. E que o Senhor venha nos ajudar, Pai, continuar firme, com fé, vencendo a cada dia. Vencendo, Deus, a honra e a glória do nome do Senhor. Ó Deus querido, Deus amado, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto, eu te bendigo, eu te rendo graça. Eu te dou, Pai, todo o louvor, toda a glória,
porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. Deus, eu creio na tua bondade, eu creio na tua misericórdia, eu creio, Pai, que tu és a cura, eu creio que tu és a libertação. Eu creio, Pai, que tu és aquele que era, que é e que há de vir. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada vida, por cada alma que está aqui, Deus, e que cada vida e cada alma que está aqui, Deus, possa ouvir, Deus, essa oração e confirmar ela também junto comigo, na mesma fé, porque a palavra diz, tudo que ligares na terra está ligado no céu. Liga esta oração agora, Deus, nossa, aqui na terra, aí no céu, e cumpre, Deus, o que os teus filhos querem. Cumpre, Deus, aquilo que os teus filhos pedem. Na verdade, faça, Deus, a tua vontade. Primeiramente, faça a tua vontade, como Jesus disse. Mas nos ajuda, Deus, a te buscar, a te render graças, a te louvar, a te adorar, a ser firmes, a ser fiéis a ti, como o Senhor continua sempre fiel, Deus. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus de agora, do Novo Testamento, e é o mesmo Deus dessa geração, e continuará eternamente. Amém, irmãos? Muito obrigada, viu? Por cada oração, por cada curtida aí, ajudando a live, né? Por cada pedido de oração também, né? Motiva a gente aqui estar orando, né? Pelas pessoas, porque esse é meu objetivo, né? Vim aqui também orar pela sua vida e falar também da palavra de Deus, né? E vocês também ouvir, porque não faz sentido nenhum entrar aqui na live e não ter ninguém, né? Mas se tem dois, um, enfim, eu estou falando, porque Deus é bom demais, né? O Plautinho tá falando, chego do culto 10h30, hoje vai ter um culto abençoado, amém, ore por mim. Sim, orarei, viu? Vou estar orando sim pela sua vida. O Jorge falando, eu também gosto de suas lives, você é um vaso escolhido por Deus, Deus abençoe sempre assim, amém, né? Deus me abençoe sempre assim, amém. Que bom, irmão, que você gosta das minhas lives. Tem gente que não gosta não, viu? Tem gente que entra aí só pra falar que eu tô pregando heresia e falando coisas que não convém nem falar aqui agora, né? Mas é isso aí, né? Quando a gente levanta também para estar fazendo a obra de Deus, vem muitas pessoas para te desmotivar, né? Porque se for olhar hoje em dia, tantas lives aí que não edifica nada, o povo brigando aí, querendo torcer, né? Com vitória, sei lá, eu nem entendo esses trem, irmão. Falar bem verdade com vocês, mas o povo quer ficar aí disputando, né? Às vezes um crente disputando com todo mundo e aquela bagunça. Só Deus na nossa vida. Que o Senhor possa conservar no nosso coração para Ele, por Ele, dele e sempre, né? Em nome de Jesus, porque Jesus está voltando e a gente precisa, né, receber Ele de braços abertos, limpos, né, lavados e remidos no teu sangue. É isso que Ele quer de mim, é isso que Ele quer de você. Amém? Fique firme, continue firme, buscando a presença de Deus. Por mais que você caia, não permaneça caído. Busca a presença de Deus e Deus te levantará novamente. Amém? Porque a gente pode até cair, mas é Deus que vai te levantar, tá bom? É Deus que pode, na verdade, te levantar. Só Ele tem o poder de levantar a sua vida e te sustentar de novo, para a honra e a glória do nome dele. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu vou estar finalizando esta live agora, né? Mas esteja comigo. Se eu não entrar 8, eu entrarei 10, tá bom? Glória a Deus. Obrigada, Jesus.